Estamos aqui no Lagar da Quinta do Parque de Serralves para conhecer a exposição A Floresta. A exposição A Floresta foi uma exposição que nos foi gentilmente cedida pelo BPI Fundação La Caixa e que veio trazer ao parque um novo recurso ao nível pedagógico e científico do trabalho que já temos vindo a desenvolver. O grande mote da importância de falarmos sobre a floresta, sendo um tema tão urgente e tão emergente nos dias de hoje, centra-se nos serviços que a floresta nos prestam, ao nível do trabalho ecossistémico, das funções ecológicas que desempenham e também ao nível de toda uma floresta urbana, num centro urbano como o Porto, uma cidade, uma teia urbana vastíssima e com uma grande capacidade massiva da ação do homem, nós cada vez mais somos um pulmão no centro da cidade. O Parque de Serralves representa esse pulmão, essa mancha verde, capaz de suportar muito daquilo que nós, enquanto humanos, libertamos para a atmosfera e contribuímos com a nossa pegada para impactos negativos. E, portanto, esta exposição vem, sem dúvida, dar-nos a conhecer um mundo fantástico, que é aquele que os nossos olhos conseguem ver através de todas as espécies que existem numa floresta e constituem uma floresta, mas também dar-nos a conhecer o que se passa para além do solo, como é que as árvores comunicam, como é que as plantas comunicam, como é que existem refúgios, toda uma estrutura que vai desde o habitat de diferentes seres vivos, refúgios, alimentação, todo um conjunto de serviços que são colocados e que são visíveis quando nós nos cedemos ou permitimos a conhecer. Esta exposição está dividida em várias zonas. Nós aqui estamos na zona onde falamos sobre a importância das árvores singulares. Em Portugal nós temos várias árvores singulares. Porquê singulares? Porque elas têm alguma característica que pode ser o seu porte, a sua história, que constituem uma referência para o país e para a sua história, para o seu património natural e, portanto, sem dúvida que são árvores de destaque. Uma delas é o eucalipto, que se encontra na Mata Nacional de Valdecanas. Temos também, e podemos observar aqui, a oliveira, que podemos encontrar em Abrantes, a azinheira, que também temos, e conseguimos ver que estas estruturas, estas maquetas que estão aqui disponíveis, são também uma ferramenta para as escolas e as pessoas que nos visitam, no sentido em que podemos ver à escala qual é, no fundo, a nossa altura, a nossa posição referencial ao longo de uma floresta e ao pé desta árvore, portanto, isto é sem dúvida mais uma ferramenta que nós temos aqui de trabalho. É muito interessante percebermos que esta exposição divide-se em zonas. Eu vou-vos mostrar também alguns dos aspectos que nós temos aqui ao nível pedagógico. E quando queremos falar de uma árvore, falamos de uma árvore no seu todo, ou seja, como é que ela é constituída, não só a sua copa e as suas folhas, mas também o seu tronco, a sua textura. O Serviço Educativo de Ambiente é um serviço educativo que trabalha as ferramentas pedagógicas e científicas também através de um processo artístico, sendo ele tão motivador e sendo ele tão interessante, que nos leva a sonhar e a imaginar. E, portanto, exploramos muitas vezes a questão dos sentidos, a metodologia sensorial, na identificação das espécies. Nós aqui temos uma bétula, nós aqui no Parque de Serralves temos as bétulas, são uma das árvores mais bonitas e que podemos apreciar dentro de todo um contexto. É uma árvore autóctone e que nos mostra também a sua singularidade pelo pormenor e, portanto, todo o contorno e toda a textura que a sua folha mostra é um dos exemplos que nós trabalhamos com os mais novos, dar-lhes a conhecer a árvore não só pelo seu geral, não é? Pelo conhecimento geral que temos da árvore, a sua copa, o seu tronco, mas irmos ao pormenor, desde a sua semente ao seu tronco, à forma como o seu tronco se dispõe aos nossos olhos e, por outro lado, de que forma é que ela nos é útil, como é que ela depois se torna um produto quando é trabalhado. Nós temos um conjunto de várias espécies que são aqui enaltecidas, principalmente as espécies autóctones, que são espécies nossas e que nós temos como um dever e é sem dúvida um ponto de interesse muito grande, mas também abordar o que é uma espécie autóctone e a sua diferença, ou seja, o
que é uma espécie invasora, uma espécie exótica, e qual é o impacto que isso tem na natureza. Esta exposição no Lagar da Quinta recebe um público muito transversal, que vai desde o pré-escolar, das crianças do pré-escolar, até à universidade, ou mesmo qualquer visitante que queira vir conhecer, ao nível de trabalho que nós desenvolvemos com as escolas. Toda a exposição é trabalhada no sentido de uma interpretação e de uma percepção da árvore, da natureza e do espaço ao nível da paisagem, com o aluno, com o adulto que vem aqui visitar. A importância disto é nós percebermos qual é o nosso papel enquanto conservação de uma floresta. Como é que nós podemos participar e podemos colaborar numa floresta funcional que tenha uma gestão cuidada e uma manutenção cuidada. No fundo, nós pensamos nos cuidadores que temos aqui no parque e os cuidadores que todos os dias mantêm este parque vivo e mantêm um parque capaz de receber novas espécies, de manter as espécies residentes, continuar a fornecer-lhes alimento e continuar, de certa forma, a proporcionar que novas espécies possam também surgir. Nós temos aqui vários exemplares no parque, várias zonas distintas do parque, que vão desde o sobreiro à oliveira e, sobretudo, tentamos estimular nos mais novos este semear para colher, para podermos ver mais tarde. Percebermos que se plantarmos algo num certo dia vai ter um crescimento, tal como nós temos, embora mais silencioso do que o nosso, mas que se manifesta depois ao longo das estações. E ao longo das estações nós conseguimos ter essa percepção de como é que a dinâmica do parque, existe essa dinâmica, que o parque não é estático, que existe uma dinâmica, que existe uma vida que vai mudando e vai evoluindo ao longo das estações. Quem trabalha aqui, como nós, temos esse privilégio de podermos acompanhar este time-lapse durante o ano inteiro, o que é sem dúvida um privilégio, e sobretudo ver não só as espécies que aqui estão o ano todo e que nos acompanham o ano todo, mas aquelas que vêm só de passagem, como as aves migradoras e como outras espécies que às vezes nos surgem e que nós conseguimos ver. Esta exposição tem uma particularidade também, que é o facto de ter uma interatividade grande. É constituída por um conjunto de módulos com conteúdos pedagógicos e científicos muito interessantes e que dão a oportunidade do professor e do aluno ou do visitante poderem explorar um pouco mais sobre cada uma das espécies que existem na floresta portuguesa, qual é, no fundo, a importância de mantermos viva esta floresta e, numa situação em que Portugal viveu, como em 2017, com uma massa grande de incidência de incêndios, nós, sem dúvida, hoje em dia, pensarmos em reflorestação e, sobretudo, manter a floresta que temos é uma prioridade. E, portanto, aqui nós procuramos, de alguma forma, dar a conhecer projetos ao nível local, regional e nacional, que trabalham neste sentido, trabalham numa regeneração, num mote de conservação da floresta e que qualquer cidadão se pode envolver. É, portanto, é a nossa responsabilidade cívica e, portanto, enquanto serviço educativo, podermos mostrar às pessoas que aquilo que trabalhamos aqui em Serralves pode ser replicado lá fora e que pode, sem dúvida, ter uma componente muito ativa na participação de projetos que já existem em Portugal e que também são nossos parceiros e com quem também nós trabalhamos ao nível da reflorestação e da conservação da floresta. Aqui, um dos componentes que nós também temos é a estratificação do solo, que é uma das imagens que nós podemos também depois observar, em que nos mostra a funcionalidade do solo. Porquê que o solo é tão importante para o estabelecimento de uma floresta saudável e de uma floresta que ecologicamente tem a sua funcionalidade e que tem aqui um papel de impacto positivo muito grande para a nossa pegada. Sem dúvida que nós, para percebermos como é que uma floresta reage e comunica, temos que perceber o que é que se passa na sua base, no fundo nos seus alicerces, que são as raízes e que habitam e coabitam no solo, e a comunicação que é feita entre as raízes de cada uma das espécies que existem nessa floresta. E essa comunicação é tão vasta e tão grande que nós podemos mesmo fazer uma analogia com toda a comunicação e toda a manifestação cerebral que acontece com o ser humano. E imaginarmos que isto existe debaixo dos nossos pés é incrível. Percebermos como é que há esta comunicação e há, sem dúvida, o controle, o equilíbrio, não só de uma comunicação quando há o aviso de incidente ou de praga ou do inseto que chega e que vem, de alguma forma, destruir
uma das árvores, uma das espécies, e que isto acontece tudo por baixo do solo e prevenindo todas as árvores que são da mesma espécie naquela área e naquela zona. Isto são estudos científicos que já têm vindo a ser desenvolvidos há muito tempo e que cada vez mais trazem curiosidade para todos, porque é algo que nós não conseguimos ver a olho nu. Nós não conseguimos ver essa relação, nem conseguimos perceber como é que ela se estabelece. Mas sabemos que ela existe e sabemos que ela existe no fundo, pelo produto que surge, que é o quão saudável é aquela espécie e o quão ela consegue contribuir para os serviços ecossistémicos que nós precisamos. Uma outra particularidade que esta exposição traz é a possibilidade de nós percebermos como é que a água e os nutrientes fluem ao longo no fundo da árvore, do tronco da árvore. E para isso existe também um módulo interativo que as pessoas podem participar e perceber que há toda uma comunicação ascendente que é feita através da seiva e que consegue, no fundo, criar esse transporte e trazer esse transporte às folhas, e que as folhas, sem dúvida, é nas folhas que se realiza um fenómeno extremamente importante, que nós sabemos que é a respiração, e que, portanto, que nos proporcionam o oxigênio necessário para nós continuarmos num espaço saudável. Por outro lado, percebermos também que a floresta e a importância de uma área arbustiva é extremamente importante para o solo, para a erosão, que cada vez mais hoje nós assistimos, porque nós vamos desvastando áreas bastante grandes, no sentido da construção civil, no sentido de criarmos cada vez mais espaço até para a ascendência demográfica que nós assistimos, e, portanto, o que acontece é que os solos que não têm árvores, que não têm floresta, acabam por não conseguir fazer aquilo que se chama retenção, o efeito esponja, e, portanto, a água que escorre, nós apercebemos-nos que não tendo essa barreira, e um caso muito fulcral foi aquilo que aconteceu na Madeira há uns anos atrás, que é exatamente o facto de ter havido toda uma destruição por parte da ação humana de uma zona de floresta e de uma zona de barreira, fez com que as inundações galgassem, no fundo, o nosso território da espécie humana. Cada vez mais isto assiste-se, mas, por outro lado, também acho que existe um ascendente e toda uma corrente positiva no sentido de trazer as questões ambientais para a discussão pública e para uma discussão participativa. Serralves, enquanto, no fundo, uma referência a nível nacional e internacional, tem, sem dúvida, aqui um papel fundamental na difusão desta informação. Ou seja, nós convidamos quem nos visita, não interessa que faixa etária, nem que nível de conhecimento, mas todo o visitante, todo aquele que nos queira visitar, no fundo tem aqui a possibilidade de ser convidado a refletir e a discutir este tipo de temas. E este é, sem dúvida, um tema prioritário nos dias de hoje. Se pensarmos que não só a comunidade europeia também já discute, são temas que vão à mesa, mas mundialmente isto é uma questão global, onde se discute a importância que a floresta tem para o mundo e para o planeta Terra. Sem dúvida que isto faz parte da agenda de todos e de todos os dias, vai ao encontro também daquilo que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 2030, proclamada já pela ONU, e que todos nós temos como responsabilidade cívica, cultural e biológica de colaborar e de fazer a nossa parte. E, portanto, Serralves, enquanto uma entidade que trabalha a educação e o seu poder numa sociedade, temos como responsabilidade, obviamente, dar a conhecer e colocar as questões para serem discutidas e, sobretudo, dar também a solução no sentido de participação pública. E é nesse sentido que nós temos aqui um papel de extrema importância, que é convidar-vos a vir conhecer, para depois, então, vos convidar também a agir e a participar connosco nestes temas e na discussão de temas que são extremamente importantes. Nós estamos neste momento a viver um período que sabemos que é difícil para todos, em que temos que abdicar das nossas liberdades e que temos que impor limites, e que sabemos que isto são problemas que vão surgir cada vez mais porque nós estamos, de certa forma, a desafiar o planeta Terra. Estamos a desafiá-lo cada vez mais, estamos a trabalhar e a usar esses recursos de uma forma exacerbada e que, de repente, fomos obrigados a parar globalmente um planeta. E o planeta parou durante estes 2 meses, onde conseguimos, de alguma forma, infelizmente por um motivo que é um vírus, conseguimos pôr também renovar a nossa biodiversidade, renovar os nossos recursos no sentido de dar-lhes espaço para descansar, para respirar. O parque hoje está vivo, mais do que nunca, está à espera
de vos receber e de vos convidar a virem não só desfrutar deste recurso que é a floresta que está situada no Parque de Serralves, no Lagar da Quinta, mas também lá fora, poderem conhecer aprofundadamente todos estes temas aqui dentro, mas lá fora depois poderem executar, experienciar e vivenciar, que é sem dúvida aquilo que melhor nós podemos usufruir neste parque.